A realidade sobre o impacto ambiental do Bitcoin. Será que o Bitcoin está queimando a Amazônia? O Bitcoin é a causa do aquecimento global. Se não parar com o Bitcoin, o mundo vai pegar fogo? Vamos lá, vamos falar sobre isso. É um assunto ligeiramente polêmico, mas a gente vai falar com vários detalhes. Eu trouxe vários dados. O vídeo talvez fique meio chato, porque eu vou ficar olhando aqui pro meu tablet, porque tem muito gráfico, tem muita imagem, tem muita notícia, matéria. Mas vamos lá. Talvez o vídeo fique um pouco longo, quero que você fique até o final, porque a gente vai falar realmente a realidade sobre o impacto ambiental do Bitcoin. Será que o Bitcoin está destruindo o mundo? Está destruindo a Amazônia? Ou será que não? Será que as críticas à emissão de carbono, ao consumo de energia do Bitcoin, são feitas por pessoas que têm algum interesse por trás? Bom, é por isso que eu trouxe esse vídeo, a gente vai falar aí realmente a realidade por trás disso. Então, para a gente começar, o que causa esse argumento? O que faz o argumento de que o Bitcoin causa um impacto ambiental? É o consenso Proof of Work. Eu já falei no meu vídeo sobre Bitcoin, vou colocar o card aqui para você ver. O consumo da energia vem do fato dos computadores terem que ficar resolvendo uma série de problemas matemáticos o tempo inteiro para que haja o consenso na rede, para que a rede funcione. Isso é fundamental para que o Bitcoin funcione. Isso se chama Proof of Work. A princípio, a gente tem o Bitcoin e o Ethereum que funcionam nesse consenso, mas o Ethereum está fazendo uma transição para um consenso diferente, onde não há essa prova de trabalho, esse consumo de energia dessa forma. Não precisa mais ter computadores ligados o tempo inteiro resolvendo essas questões. Então, esse argumento, em pouco tempo, ele vai ser aplicável somente ao Bitcoin, é por isso que a gente vai se ater aqui aos dados sobre o Bitcoin nesse vídeo. Respondendo a pergunta principal, será que o Bitcoin consome realmente muita energia e emite CO2? Sim, o Bitcoin consome muita energia e emite CO2. Mas você precisa se perguntar, e é o que eu vou responder aqui nesse vídeo, se esse argumento ele é válido, se esse consumo realmente é tão grande, se essa emissão é tão grande assim, como alguns veículos da imprensa pintam, Tem gente falando aí que se não parar com a mineração de criptomoedas, o mundo vai acabar. E tem gente que fala isso de verdade. Teve uma notícia aí recentemente lá na Suécia, o pessoal falou que se não acabar com a mineração de criptomoedas pelo Proof of Work, o mundo vai estar à beira do colapso. Isso é uma falácia completa. Eu trouxe os números e é isso que a gente vai falar agora. Mas primeiro, a gente vai falar sobre o consumo de energia no mundo hoje. Como que é o consumo da energia hoje no nosso planeta. Então vamos lá. Primeiro, a gente está enfrentando aí uma crise energética. Estou colocando aí essa notícia aí do Correio Brasiliense, Brasil, China e Europa enfrentam aí crises energéticas que ameaçam a retomada da economia. Isso não está acontecendo só aqui no Brasil. É importante você saber isso, está acontecendo no mundo inteiro, a gente está enfrentando uma crise energética. Razões para essa crise energética, então vamos lá. Primeiro, a pandemia, Tudo fechou, a produção caiu bastante, estou colocando aí notícias da Forbes, A história não contada do impacto dramático da... que a gente não pode falar o nome aqui, que aconteceu em 2020, na distribuição de energia ao redor do mundo. Então, depois que tudo fechou, a produção caiu bastante, depois do lockdown. E, enfim, abriu e a produção não conseguiu acompanhar esse ritmo, depois que abriu. Estou colocando aí também na tela o gráfico da queda na produção energética no mundo inteiro. Se você for olhar aí, olha esse final. Caiu muito. Final de 2019, 2020. Caiu muito, Então, petróleo, gás natural, carvão, produções muito abaixo da demanda que as pessoas... a demanda das pessoas mesmo, Você precisa ligar as coisas, a indústria precisa de energia, a tua casa precisa de energia, comércios precisam de energia. E aí você teve um impacto disso. Tudo desligou, quando voltou, não conseguiram fazer isso da mesma forma, Religar isso não foi tão simples. E aí a gente fala de energia renovável e tal, mas a energia renovável ela não foi capaz de suprir a demanda. Tá aí notícia da Folha de São Paulo. Não temos água. Itaipu enfrenta crise energética com seca no Rio Paraná. E não foi também só lá, Na Europa também. Tá aí, crise de energética na Europa mostra os riscos da energia limpa, do programa de energia limpa. E aí mais uma notícia aí do Yahoo também.
A crise de energia na Europa preocupa agora que o vento parou de soprar. Então, como não tinha ainda uma tecnologia, a gente não tem tecnologia de estocar o vento, acabou o vento não soprou, e aí não tinha mais como produzir energia eólica. Então a gente tem um cenário onde a produção de energia ela foi afetada por conta de 2020. Tentou-se fazer essa retomada, mas a produção não conseguiu acompanhar. Pensa aí, tudo ficou desligado. Quando volta tudo a funcionar, não voltou da mesma forma por uma série de questões. E a energia renovável, a gente enfrentou problemas que são climáticos. Por exemplo, não ventou, como é que você vai fazer? Não choveu, como é que você vai fazer? Então tem essas questões que a energia renovável, ela ainda não é capaz de suprir toda a demanda, todo o consumo das pessoas. E isso é importante porque essas críticas ao gasto e ao consumo de energia do Bitcoin estão vindo agora, no momento onde a gente enfrenta uma crise energética. Então por aí você já tira, né? A gente está enfrentando uma crise que não tem nada a ver com Bitcoin, que não tem nada a ver com criptomoeda, e as pessoas estão dizendo, pô, criptomoeda causa mal para o meio ambiente, tem que acabar com esse negócio, porque senão o planeta vai ficar sem recursos. E não é bem assim. O sistema energético ele já é muito frágil, ele está passando por uma transição de energia limpa, meio que forçado, na minha opinião, eu acho até muito forçado o que eles estão fazendo. Tão forçado que aí a gente tem respostas como essa da Austrália aí, notícia, né? A Austrália rejeitou os acordos da COP20 e disse que ela vai vender carvão por décadas. Carvão, a queima de carvão é uma das coisas que mais faz mal para o meio ambiente, e a Austrália está aí dizendo, não estou nem aí. Porque eles sabem que eles não conseguem depender ainda de energia limpa, energia renovável. Se eles fazem isso, eles ficam sem energia. Na Índia, por exemplo, 70% da energia do país vem do carvão. Tá aí mais alguns dados para você. Inclusive, nos próprios Estados Unidos, 20% da energia gerada vem de carvão. Então você tem aí todos esses fatores em conjunto e as pessoas criticando, falando, não, Bitcoin faz muito mal para o meio ambiente, o consumo de energia do Bitcoin é muito ruim, por favor, que não presta, tem que mudar os consensos. E aí você tem tudo isso acontecendo no meio de uma crise energética. Eu trouxe aqui uma série de argumentos que as pessoas soltaram nos principais sites de notícia criticando o consumo de energia do Bitcoin. E aí a gente tem o seguinte: proibição da mineração de Bitcoin na União Europeia será um grande passo para salvar o meio ambiente. Olha a proporção que a pessoa coloca aqui. Por favor, calem a boca sobre criptomoedas, NFTs e Web 3.0. NFTs estão destruindo o planeta. NFTs estão destruindo o planeta, então preste atenção. A controvérsia climática em torno dos NFTs. Bitcoin é um esquema Ponzi que desperdiça energia. Bitcoin prejudica o meio ambiente. Bitcoin pode aumentar o aquecimento global em 2 graus Celsius. Mineração é desastrosa para o meio ambiente. Então, no meio de tudo isso, as pessoas estão descendo a lenha no Bitcoin, estão soltando o sarrafo. E a verdade é que a gente enfrenta uma crise energética, e eu trouxe aqui os dados para a gente ver se o consumo de energia do Bitcoin, se a emissão de CO2 do Bitcoin é realmente esse monstro. E aí que está dizendo que vai aumentar o aquecimento global em 2%, ou que se não parar com a mineração, a gente não vai conseguir salvar o meio ambiente, ou que é desperdício de energia, ou que está destruindo o planeta. Vamos ver se isso é verdade. E a propósito, o argumento sobre NFTs eu acho bem engraçado, porque os NFTs eles são praticamente todos em plataformas Proof of Stake. Lembra que a Ethereum está fazendo a transição de Proof of Work para Proof of Stake. Qual que é o argumento disso agora? Se o NFT ele é numa rede que não gasta essa energia. Tá aí, né? Vamos lá, vamos ver se isso é verdade mesmo. Então eu trouxe aí os dados de consumo de energia da rede do Bitcoin. Vamos começar com a emissão de CO2. Trouxe aí o gráfico histórico para a gente começar. Só para a gente começar. O Bitcoin consome 0,04% da energia global e emite 0,1% de CO2. Não é 1%, não é 0,5%. 0,1% de CO2 e 0,04% de consumo de energia global. Vamos lá, vamos continuar. Mais um gráfico aí na tela. A maior parte do consumo vinha de fontes não renováveis, sim, tá certo. 39% vem de fontes renováveis, mas o restante não vem. Só que, com a proibição da mineração na China, e boa parte do consumo vinha de lá, esse consumo de fontes renováveis deve aumentar porque
boa parte do consumo lá da China não era de fontes renováveis. A China também é um dos países que mais queima carvão. Então, esse aumento de energias renováveis deve vir com essa proibição lá do governo chinês. Mas beleza, 39% fica aí, praticamente 40%. Vamos dizer exatamente. 39% do consumo da energia do Bitcoin vem de fontes renováveis, tá? Então beleza. A gente já tem muitos dados relevantes aqui, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Tem correlação entre consumo de energia e o preço? Porque isso é importante. Se o preço estiver lá em cima, será que vai consumir mais energia? Bom, tem sim. A métrica é o hash rate, que é um indicador de poder computacional utilizado na rede no processo de mineração aí do Bitcoin. E está aí o gráfico que prova realmente essa correlação. Agora, vamos falar numericamente. Isso representa, está aí na tela, 62 terawatts do ano de 2020. Então, encerramos 2020 com 62 terawatts de energia gastos pela rede toda do Bitcoin. A gente tem aí o dado analisado até julho, que foi quando saiu esse relatório, que vou falar com mais detalhes, de 49 terawatts no ano, né? Então a gente chegou aí nesse número, sendo que essa emissão ainda é 0,1 de carbono, dado de 2020. E trouxe aqui também o dado anualizado do ano de 2020, que foi o ano, enfim, o ano que acabou, né? O ano que a gente consegue pegar o relatório número fechado. Tá aí o consumo, ou melhor, a emissão de carbono do Bitcoin, 0,1%. Será que isso é realmente muito relevante? Agora vamos comparar com outros setores da economia. Se a gente fizer isso, a gente vai ver que o Bitcoin realmente não é muito significativo assim como o pessoal está pintando. Então, o consumo de energia do Bitcoin frente a outras inovações. Tá aí. O Bitcoin consome 62 terawatts de energia por ano. Secadores domésticos, 108. Data centers, 202. Refrigeradores, 630. Ar-condicionado, 2.000. Transportes marítimos, 3.000. E transportes, né, aviação, setor de aviação, consumiu aí 4.030 terawatts no ano de 2020. Curioso que todo mundo foi para a COP20 de avião, né? Mas a gente não precisa ficar falando sobre isso aqui agora não. E a emissão de carbono é ainda menor em frente a outras coisas. Está aí 33 metros cúbicos de CO2 para o Bitcoin. Se a gente compara com outros metais, o gráfico na tela, 47 do zinco, 89 do cobre, 101 do ouro, 1.084 do alumínio, 4.227 toneladas, metros cúbicos, aliás, de CO2 emitidos em 2020 no ferro, né, na mineração de ferro. Tinha outros dados aí, outras fontes que apontavam que o ouro consumia um pouco mais, mas eu trouxe desse mesmo relatório aí que são 101, só para a gente ficar usando a mesma fonte também, né? Então, isso mostra já duas coisas. Primeiro, que esse argumento de que o Bitcoin causa todo esse mal ao meio ambiente, ele é exagerado, especialmente se a gente compara com outros setores da economia. Você precisa usar o seu ar-condicionado na sua casa, você precisa usar seu refrigerador, são coisas úteis. E você pode até falar, o Bitcoin não é útil. Tem gente que diz que o Bitcoin não é útil. Mas o Bitcoin, ele é uma propriedade, ele é um ativo digital, ele é um ativo financeiro seu, que tem valor, sim, as pessoas é que dão valor para o Bitcoin, e ele tem muita utilidade, ele é praticamente o único ativo que você possui, que ele é inconfiscável, que ninguém pode tirar de você se você fizer o controle adequado. Então, dizer que o Bitcoin é inútil, dizer que o Bitcoin não é útil, que é uma brincadeira de criança, e tem gente que diz isso na internet, é simplesmente uma falta de conhecimento muito grande, um desserviço dizer uma coisa dessa. Realmente uma pessoa que diz isso, ela não sabe o que ela está falando, ou ela tem algum interesse por trás disso, né? Mas vamos lá, então primeiro, a gente mostrou que isso é o exagero, né? Não é realmente totalmente sustentável, 39% apenas vem de energias renováveis, mas 0,04% do consumo de energia e 0,1% da emissão de CO2. Primeiro. Então, o segundo agora é que tem sim relação entre o preço e o consumo de energia. Então, quanto maior o preço, a tendência é que se consuma mais energia rede mesmo. Isso é uma coisa ruim? Bom, vamos falar sobre isso. O pessoal da NYDIG, que foi quem fez esse relatório, que trouxe a maioria desses dados aqui que eu coloquei agora, e eles fizeram um estudo baseado
nas expectativas globais de consumo de energia e de transição de matriz energética. Então, tem esse lado, realmente, o preço tem relação com o consumo de energia, mas o consumo de energia está evoluindo no mundo inteiro. A rede tem evoluído também e buscado fontes renováveis de energia, e é isso que a gente vai ver e a gente vai discutir agora. Estou colocando aí um gráfico na tela, a gente vê que a matriz energética mundial ela tem um caminho traçado para a adoção de energias renováveis, como eu falei. É uma tendência global, assim, todos os países estão tentando aumentar a quantidade de energia renovável que eles possuem, e isso também vai impactar nas criptomoedas. Então, até 2030 é previsto que mais de 50% da produção energética mundial seja renovável. E nesse ponto, 89% dos bitcoins já vão ter sido minerados. A gente vai ver um impacto muito menor da rede nesse ponto, porque vai ter bem menos bitcoin para ser minerado e toda a evolução tecnológica, evolução de matriz energética vai levar a gente para um aumento no gasto de energias renováveis. Então vai ter mais bitcoins sendo minerados em energia renovável. Estou colocando mais esse gráfico aí na tela também, que traz algumas ideias a respeito do custo disso, né? Porque tem um custo também para energia renovável. A gente vê que o custo da energia solar, por exemplo, caiu de 37,8 centavos por quilowatt em 2010 para 6,8 centavos em 2019. Então houve uma evolução também no custo disso. E essa evolução tecnológica a gente também vai levar daqui para frente. Houve essa redução na energia solar, houve um leve aumento aí para geotérmica e para hidro, mas, por exemplo, a biomassa também já caiu, a energia eólica também já caiu, então tem um custo aí que vai ser menor com o tempo. E aí, esse pessoal do relatório da NYDIG, eles ainda trouxeram uma projeção de consumo energético e emissão de CO2 baseado no preço do Bitcoin. Eles traçaram alguns cenários aí de consumo energético, de evolução da matriz energética global, e eles fizeram uma projeção de como que isso vai impactar o preço do Bitcoin. Eu achei isso muito legal. Estou colocando aqui na tela o relatório que o pessoal da NYDIG fez. Eles fizeram o seguinte, colocaram previsões de preço para possíveis cenários do Bitcoin, e a partir disso, dessas previsões de preço e de hash rate, eles vão fazer uns cálculos também para ver quanto que isso vai consumir de energia. Eu achei esse dado muito legal, então tá aí na tela. O primeiro cenário do preço mais alto assume que o Bitcoin vai igualar o mercado do ouro e vai chegar em 10 trilhões em 2030, e que isso pode fazer ele chegar em 595 mil dólares por Bitcoin no ano de 2040. Então, primeiro cenário, 490 mil dólares por Bitcoin em 2030 e 595 por Bitcoin em 2040. Um cenário mais mediano aí assume que o Bitcoin pode chegar em 245 mil dólares no ano de 2030 e 300 mil dólares em 2040. Um cenário base aí que assume que o Bitcoin vai crescer numa taxa de 2% ao ano a partir de fevereiro, né? Eles consideraram esse dado a partir de fevereiro, e eles colocaram que o Bitcoin pode chegar em 60 mil dólares em 2030, 75 mil dólares em 2040, e um cenário de preços baixos, assumindo que o preço do Bitcoin vai decair. A gente tem aí 10 mil dólares por unidade em 2030 e 12 mil dólares por unidade em 2040. Vamos ver aí agora como que isso impacta o consumo energético da rede. Está aí na tela agora o consumo energético projetado para cada um desses cenários. Você vê aí pelas cores, 707 terawatts ali um pouquinho antes de 2028 é o que pode chegar à rede. Eles consideram que esse vai ser um pico, e isso é aplicado para o cenário mais alto, 330 terawatts por ano, né? É importante falar isso, que é por ano, ali um pouquinho antes de 2028, que é quando a gente vai ter o segundo halving, né? A gente vai ter um em 2024 e outro em 2028, então é possível que a gente chegue lá em 330 terawatts por ano, considerando esse cenário, e a gente tem outros que nem passam de 100 para os outros cenários, né? O cenário base, o cenário de preço mais alto. Se a gente coloca isso proporcionalmente, é aí que vem o resultado que eu achei mais interessante, né? Vamos lá, isso em porcentagens. Então, aquele consumo mais alto, o preço mais alto para o Bitcoin, pode chegar em 0,4% o consumo de energia global da rede de Bitcoin. Então, para o cenário do preço mais alto projetado pela NYDIG,
a rede do Bitcoin vai consumir aí, talvez um pouco mais, um pouco menos, 0,4% por ano consumo de energia global. E a gente tem os outros cenários, né? Você vê aí na tela que ele pode chegar até 0,2% apenas, 0,25% mais ou menos aí para um cenário mediano. Para os cenários mais baixos, praticamente a mesma coisa de hoje. Acho que é muito longe do fim do meio ambiente e o fim da humanidade, né? 0,4% de consumo de energia global, 0,4% do consumo energético mundial é um número pequeno, é bem atrás do consumo de ouro, por exemplo, da mineração de ouro, bem atrás de vários outros. Lembrando que a gente está falando de um sistema totalmente inovador, descentralizado, que não é controlado por governo, que é deflacionário, que é uma propriedade, que ela é teu, ninguém pode confiscar, não tem como confiscar. Então, é uma coisa realmente inovadora e que tem muito valor. Então, até agora, a gente falou de um sistema totalmente inovador que, na previsão de preço mais alto, de consumo de energia mais alto, vai chegar à proporção de 0,4% do consumo de energia global. Isso não me parece nem um pouco dramático, nem um pouco tão significativo assim para que as pessoas digam que o Bitcoin é o fim do meio ambiente. Aquelas críticas que a gente falou no início do vídeo, eu acho que está muito longe disso. E se a gente vai para a emissão de CO2, o cenário do preço mais alto, do consumo de energia maior, tem a máxima de 0,9%, está aí na tela, sendo que isso pode chegar até 0,1% no ano de 2040, né, que é um cenário bem otimista. Então, pode chegar a quase 1% da emissão de CO2, isso é verdade, entre 2026 e 2028, mas a tendência é que isso caia ao longo do tempo. E por que isso, né? Porque os mineradores de Bitcoin eles têm todo o incentivo para usar energia renovável. Lembra que eles precisam consumir energia para fazer a mineração, para ganhar os seus Bitcoins. Se eles estão gastando muito dinheiro com energia, a operação deles fica muito cara. Lembra o seguinte, o minerador ele é um cara que ele compete por Bitcoins. Ele colocar todo aquele equipamento dele, que é muito caro para funcionar, para tentar achar Bitcoins, não garante nada para ele. Quando a gente projeta esses cenários futuros, é importante a gente falar o seguinte também, o minerador ele tem todo o incentivo para usar fontes de energias mais renováveis. Porque para que ele faça a mineração do Bitcoin, ele precisa, incorre uma série de custos, né? Custo da operação. E para ele começar a operação, ele não ganhou nenhum Bitcoin ainda, ele não minerou nenhum Bitcoin ainda. Ele gasta tudo no bolso. Então, para ele, quanto menor for o custo dele, melhor. Quanto menor o custo, melhor para esse cara que faz a mineração. Então, ele tem todo o incentivo do mundo em usar uma energia renovável, né? O pessoal da NYDIG também trouxe aí um dado interessante, que é como que se pode fazer a descarbonização da mineração do Bitcoin. Eles trouxeram aí alguns dados, estou colocando aí na tela, no curto prazo, médio prazo e no longo prazo. Então, no curto prazo, eles podem usar créditos de carbono, que é uma coisa muito interessante. Já tem criptomoeda de crédito de carbono, que é a MOS, patrocina o Flamengo também, inclusive, que são tokens que garantem a preservação do meio ambiente e aí você descarboniza através disso. O uso de energias renováveis também, para ele é muito interessante, é mais barato. E eles já estão buscando isso, os mineradores já estão buscando isso. Vamos lembrar que os caras estão instalando mineração de Bitcoin do lado do vulcão, lá em El Salvador, para aproveitar a energia geotérmica. Eles vão para locais onde há desperdício de energia, por exemplo, numa hidrelétrica, parte da energia que eles produzem ela é dissipada e não tem como recuperar essa energia. Então os mineradores vão lá e usam essa energia que já não iria para o sistema, e aí eles conseguem fazer a mineração de Bitcoin lá. Então tem essas soluções aí de curto prazo. Para o médio prazo, eles podem buscar lugares com um custo melhor, custo mais barato para a energia, e conseguem também soluções melhores para usar essa energia que ela é perdida, especialmente nas hidrelétricas e no gás natural. E para o longo prazo, a gente verá uma descarbonização de toda a nossa rede energética e também a questão das baterias. Isso também pode ser utilizado para fazer mineração de Bitcoin no futuro. Então é o cara que mais tem incentivo para entrar aí na onda verde. Estou colocando aí na tela também. O Paraguai, que é um país com energia muito barata, que tem muita energia renovável, os caras estão indo para lá para aproveitar esse custo barato de energia para minerar Bitcoin.
Aqui o Brasil também tem um potencial gigantesco. Muitos locais aqui no Brasil conseguem utilizar energia solar, utilizar energia eólica, então se houvesse um incentivo maior por parte do governo brasileiro, talvez a gente conseguisse atrair esses caras para cá, algo que El Salvador e o Paraguai já estão fazendo, mas como isso depende do governo, não dá para esperar muita coisa. Então até aqui eu acho que a gente já superou os problemas, os argumentos que você pode ter contra o Bitcoin em relação ao consumo de energia e a emissão de CO2. Eu acho que eu já te provei que os números não são alarmantes, como muitas pessoas pregam aí nas redes sociais. Como eu falei, a gente tem sempre que se perguntar qual é o interesse dessa pessoa por trás nesse tipo de argumento. 0,04 de consumo global de energia e 0,01 de emissão de CO2. Isso não é nem um pouco significativo. Eu acho que isso prova que esse argumento não é muito válido aí para falar que o Bitcoin ele é ineficiente no consumo de energia ou que faz mal para o meio ambiente. É claro que muitas pessoas também vão pegar e vão dizer, o Bitcoin, a rede de Bitcoin consome mais energia que a Argentina, consome mais energia do que algum país, sei lá, algum país africano, a Nigéria, consome mais energia que a Nigéria. Tem gente que vai dizer isso. Isso não é um sinal de eficiência, na verdade isso só diz o quanto a rede do Bitcoin é valorizada pelas pessoas. Lembrando que é uma rede global, né? Envolve o mundo inteiro. Se a gente for comparar isso com o mundo inteiro com o país, não faz muito sentido. Bom, agora eu vou falar o que realmente representa aí um risco ambiental na mineração do Bitcoin. Estou colocando na matéria aí da BBC, a produção de lixo eletrônico, né? Que são os equipamentos que não são mais utilizados, que eles são descartados. Vamos lá. Na prática é o seguinte, tem que haver um descarte correto disso e tem que se reciclar isso. Mas não é muito fácil fazer reciclagem de lixo eletrônico. Claro que precisa haver um incentivo aí das pessoas para fazer isso, para fazer essa reciclagem, mas dizer que isso não é um problema, isso realmente é um problema. O lixo eletrônico ele é um problema. Mas o lixo eletrônico tem aí alguns dados importantes que eu acho que são importantes a gente falar. Estou colocando aí na tela também do relatório da NYDIG, que é a eficiência do hardware de mineração, como que ele aumentou ao longo dos anos. Então, estou colocando aí na tela, no ano de 2016, por exemplo, a gente tinha equipamentos com menos eficiência, 84,9% dos equipamentos do hardware de mineração era pouco eficiente, mas ao longo do tempo, a gente já tem aí 45,6% agora no ano de 2021 de equipamentos mais eficientes energeticamente. Então, a gente tem conseguido produzir mais com recursos mais eficientes, e isso é muito importante. Agora, sobre o lixo eletrônico, para a gente finalizar, eu trouxe aí uma pesquisa científica aí desse pessoal Ha-Yeon Kang e da Julie M. Shonon, não vou saber falar esses nomes corretamente, me perdoem, mas estão fazendo aí um review sobre o lixo eletrônico, a reciclagem do lixo eletrônico nos Estados Unidos. E o que eles acharam nesse artigo é que não há estrutura para reciclagem de lixo eletrônico. E isso não depende da rede do Bitcoin, isso não vem do Bitcoin. Simplesmente não tem estrutura para reciclagem de lixo eletrônico. É muito difícil se fazer isso. Então, quando você fala, o Bitcoin ou as criptomoedas, elas produzem muito lixo eletrônico. Cara, não tem o que fazer ainda com lixo eletrônico. E isso é um problema que ele é para todo o lixo eletrônico. Ele é para o computador da sua casa, ele é para o teu celular. Não é exclusivo do Bitcoin, não é exclusivo das criptomoedas. Todo lixo eletrônico enfrenta esse problema porque a gente ainda não evoluiu nesse sentido. Seria muito bom se tivesse tudo muito evoluído e a gente poderia realmente ver se isso estava sendo colocado em prática, se as pessoas estão descartando corretamente o lixo eletrônico. Mas, como isso não é evoluído em lugar nenhum do mundo, inclusive no maior país do mundo, os Estados Unidos, não tem muito o que dizer. É um argumento que não se aplica ao Bitcoin. Ele, na verdade, é aplicado a qualquer lixo eletrônico. Então, apesar de ser um problema, eu acredito que esse é um problema que a gente também vai ter que ter paciência e esperar para resolver isso com o tempo, porque tem uma questão aí tecnológica que precisa evoluir, não só para o Bitcoin, mas para todo o lixo eletrônico. Para a gente encerrar aqui o vídeo, eu já falei os dados que provam que o consumo de energia do Bitcoin e a emissão de CO2 elas não são relevantes e nem são o que vai causar o fim do mundo, o desastre do meio ambiente, um desperdício completo de energia, como algumas pessoas dizem. Eu acho que o principal que você precisa ficar desse vídeo é quem são as pessoas que estão dizendo isso, que tipo de interesse essas pessoas têm por trás.
Vou te dar um exemplo do porquê que você tem que ficar ligado no que as pessoas estão falando e no possível interesse que elas têm por trás. Em 2021, uma das pessoas que apoiou aí as criptomoedas foi o Elon Musk. Ele ajudou a popularizar muito, através do Twitter, ele ajudou a popularizar o Dogecoin, ajudou a popularizar o Bitcoin. Ele foi uma das pessoas que pegou e falou, ó, vou aceitar Bitcoin na minha empresa, na Tesla, quando o Bitcoin estava lá embaixo, nos 30 mil dólares mais ou menos. O Bitcoin subiu bastante, chegou em 65 mil dólares e teve um crash lá na China, porque a China baniu as criptomoedas. E aí, praticamente ao mesmo tempo desse banimento, ele foi na imprensa e falou, a Tesla não vai mais aceitar Bitcoins por conta do consumo de energia. Sendo que agora ele já está reconsiderando essa decisão, está pensando em aceitar criptomoedas novamente. Então, ele comprou no momento onde o Bitcoin estava sendo negociado perto dos 30 mil dólares, subiu bastante. No momento aí de um crash por conta do banimento das criptomoedas, ele falou que não ia mais aceitar, o mercado vinha caindo novamente e ele teve uma boa oportunidade para comprar tudo na baixa de novo. Então é por isso que você precisa ficar atento ao possível interesse que alguma pessoa tem por trás ao dizer que consome muita energia, que faz mal para o meio ambiente e tal. Essa pessoa pode ter algum interesse por trás. Para encerrar, vou colocar aí na tela uma matéria aí da EndLife. Tem alguns relatórios que trouxeram essa reflexão aí. A mineração de Bitcoin, na verdade, usa menos energia do que o sistema bancário tradicional e também usa menos energia que a mineração de ouro. E aí, a gente está falando de um sistema que ele é reserva de valor, que compete com ouro, e que também é um sistema de transação eletrônica que compete com o sistema bancário tradicional. E esse sistema, segundo esse relatório, consome menos energia do que os dois. Para encerrar, eu acho que o que eu já apresentei aqui nesse vídeo é o suficiente para te deixar tranquilo aí com relação ao consumo de energia do Bitcoin, a emissão de CO2 do Bitcoin, e que você precisa ficar realmente mais atento ao que algumas pessoas podem dizer, porque pode ter algum interesse por trás. Com isso eu encerro o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, deixa o like que ele é importante para o nosso canal. Pode colocar aí nos comentários também a sua opinião, se você acha que isso é um exagero, o consumo de energia do Bitcoin. Se não, você acha que consome muita energia mesmo, tem que acabar com esse negócio. Coloca aí sua opinião nos comentários, que eu quero saber. E se inscreve no canal também para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo das criptomoedas. Até o próximo vídeo.